Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos explorar um tema fascinante. A gente vai conversar um pouquinho sobre o ponto de encontro da educadora e da imagem. E para guiar a gente nessa conversa, eu tenho a honra imensa de receber o renomado professor André Carriere. Ele tem uma vasta experiência na área da comunicação e da educação. E eu combinei aqui com ele, né, André, que a gente ia começar começando com a primeira pergunta. E, André, a sua trajetória profissional abrange tanto a área da comunicação quanto a área da educação, com um foco muito especial no uso da imagem. Eu gostaria de saber como que você vê o papel da imagem no contexto educacional atual e como que ela pode ser uma ferramenta poderosa para o processo de ensino e aprendizagem. Com muita honra, professor André Carriere, bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Então, vamos falar de alguns princípios que eu acho que pode desconstruir um pouco o que a gente pensa por imagem, o que a gente pensa por vídeo e fotografia. Eu acho que tem um antes, para dizer assim, são vários anos de estar experimentando a imagem. Eu já passei por teatro, já passei por cinema, já passei por vídeo, mas lá atrás, em 1980, eu estava preocupado com a linguagem fotográfica. E por que eu estou falando do meu caminho? Porque quando a Maíra me pede para falar sobre o ponto de encontro entre educador e imagem, eu acho que a palavra caminho e ponto de encontro é fundamental para dizer o seguinte: respeita o teu caminho. Então, todo esse percurso, agora, 15 anos com a linguagem fotográfica, eu posso dizer o seguinte: a técnica é importante, sim, mas ela vem depois de algo que é mais importante, que é você pensar, você como sujeito do processo. Então, tudo que eu for falar hoje, eu não estou falando da técnica fotográfica, mas estou falando de como a professora olha. Então, o meu campo de pesquisa é o olhar da professora. Então, como você vê? Como você vê a infância? Como você vê o cotidiano? Como você pensa as suas referências culturais para colocar isso no formato de uma linguagem que não é tão simples, mas que é emocionante. Então, assim, para mim, desde 1980, exatamente o ano de 1980, quando eu começo a ter consciência do que seria pensar por imagens. Eu estou falando de 1980 porque foi quando eu comecei a não só apertar botão, eu comecei a pensar sobre como fotografar, por que fotografar, para que fotografar. Uma imagem que pode parecer absurda. Ó, isso aqui é o fogão da cozinha da minha avó no dia de Natal, em 1980. Numa das panelas à esquerda ou à direita, eu não sei qual das duas, uma tem molho, o outro tem macarrão. Hoje, essa imagem, ela não é simplesmente afetiva, ela é um documento. Documento porque eu começo a interpretar sobre isso. Na época eu fazia foto preto e branco, principalmente. E a partir disso eu fui pesquisar quais eram as minhas referências culturais. Como a minha família estava envolvida em arte de alguma forma. Mas arte do cotidiano, é o que seria, sabe, o celular de 1980. Meu avô fotografava, meu pai fotografava, minha mãe, minha tia fotografavam. E aí eu começo a pesquisar, não necessariamente a minha fotografia, mas a fotografia desse outro. Hoje, esse outro é a professora, como ela enxerga a infância. Então eu fui atrás, por exemplo,
dos negativos, né, filme de rolo da época, do meu avô, por exemplo. Essa foto, tem um monte de fotos, fotos boas, fotos ruins, mas alguma foto que me trazia alguma percepção, alguma interpretação. É minha avó lendo para o meu tio e para minha mãe. E isso, para mim, começa a entrar dentro do nosso tema. Como é que eu enxergo a infância? De que infância nós estamos falando? Então, ao longo desse caminho todo, eu fui resgatando como a minha família fotografava a família, mas como aparecia a infância. E aí você começa a pensar mais no pós-fotografia, como eu interpreto a fotografia, que é o caminho que eu discuto com as professoras. Então, só para mostrar como nós não estamos falando da imagem do papel fotográfico no suporte do papel fotográfico, mas como é esse caminho? Como você vê? Como você interpreta? Como você percebe a sua linguagem, a sua fotografia, como um texto? Porque aí você começa a dizer para que eu vou fotografar, para quem que eu vou fotografar, onde eu vou postar isso, eu vou pendurar isso no mural da sala de aula, no corredor, no site da escola. Então, eu começo a ir muito além de só apertar botão. Isso é um caminho bom para a gente discutir. E acho que um começo incrível, né, André? Eu estava pensando aqui, o nosso público, né, o pessoal que acompanha a gente, na sua maioria são docentes, né? Muitas professoras, principalmente de educação infantil, aqui nos veem, né? Acompanham aqui as entrevistas do Conversa de Classe, e eu acho que essa introdução que você dá, ela é essencial, para a gente poder dizer para essas pessoas de que lugar que a gente está pensando aí a imagem. E eu estava pensando aqui, né, olhando para a tua vida, né, para as suas várias trajetórias, né, porque a gente nunca é feito de uma trajetória só, mas você também tem um trabalho muito interessante como roteirista e diretor de vídeos educacionais. Eu queria saber um pouquinho como que você aborda a criação desses vídeos para garantir que eles sejam eficazes como ferramentas pedagógicas e quais são os principais desafios e oportunidades que você enxerga nesse processo criativo. Tá. Então, na década de 90, eu era conhecido como o André do vídeo. Quer dizer, eu tive que, lá na década de 80, abandonar a fotografia e evoluir para o vídeo. Era natural. Mas acho que é interessante dizer isso. A fotografia, para mim, ela é a unidade mínima do vídeo. Se eu não entendo de fotografia, os meus vídeos vão ficar todos iguais. Por quê? Porque fotografia trabalha com luz, trabalha com tempo, trabalha com espaço e trabalha com a costura no sentido de criar uma narrativa. Então, a base do cinema, a base do vídeo é a fotografia. Para entender plano, enquadramento, posição de câmera, ângulo, tudo isso. Então, acho que é fundamental a gente não perder isso de vista. Então, chegar no vídeo, que era a imagem sequenciada em movimento, foi simples. E aí tem um ponto de partida que eu acho que é essencial para qualquer uma das duas, falando em vídeo e fotografia. É a relação com esse outro, o outro que eu estou fotografando, o outro que eu estou gravando. Então, eu posso perder 40 minutos numa conversa com um morador de rua, um feirante, um professor universitário, uma criança que eu vou gravar, mas esses 40 minutos vão me dar a humanidade daquele personagem. Então, antes de tudo, eu tenho que entender aonde eu estou, quem são essas pessoas, o que eu vou conversar. Então, na verdade, eu penso que a câmera, não importa qual seja ela, pode ser o celular, mas pode ser uma câmera de cinema ou de vídeo. Por trás disso existe um aplicativo que não tem no smartphone.
a relação, a conversa, o diálogo. Então, é uma coisa de você tratar eu, isso, ou seja, a pessoa é só um objeto. Ou eu tratar eu, tu. Quando você entende a lógica desse outro. Então, aí você consegue ampliar naquele personagem toda a humanidade que está por trás dele. Fica mais fácil, mesmo que eu tenha um roteiro prévio, mesmo que eu tenha perguntas já prontas, é uma troca, e aí todo o roteiro cai, porque ele vai trazer algo muito melhor. Se você estiver fotografando, gravando criança, professor, morador de rua, feirante, professor universitário, mesma coisa. Eu tenho que entender a lógica desse outro. Tá? Vai ser complicado? Vai, porque ele não vai te respeitar enquanto roteiro. Mas a beleza está exatamente nisso. Quanto mais espontâneo, quanto mais verdadeiro, mais emoção eu vou trazer para a imagem e mais o telespectador, o espectador vai entrar na história. Quando eu trabalhei com vídeo, eu trabalhei com jovens, moçada de ensino médio. E a gente pegava a câmera, a gente ia para a Avenida Paulista. A gente ia para... Os anos 90 era os anos da MTV. E a gente ia para dentro da MTV também para eles fazerem vídeo. Qual era o assunto daquela época? Bandas, MTV, música. Eu tenho alunos que viraram rappers, que viraram produtores de cinema, porque eles perceberam que ali tinha um jeito de você estar com o outro, né? Eu acho que é interessante como a câmera, não importa, pode ser o seu celular, ele aproxima relações, mas para essa relação acontecer, é o diálogo que vai fazer as pontes. Como eu sempre digo, gravar, fotografar está fácil, conversar está difícil, estabelecer relações está difícil, isso pede tempo. Uma professora do Rio de Janeiro, nesse ano, falou uma coisa maravilhosa. Ela estava tentando entender como é que eu acho o tema no meio da sala com 30 crianças. E aí chegou uma hora, ela percebeu, André, entendi. Eu tenho que planejar a espera. Falei, puxa, é isso mesmo. Planejar a espera pressupõe não fotografar, observar, entrar em relação, sentir, eventualmente ligar a câmera. Então tem algo que é muito mais humano antes do que simplesmente técnicas e parafernálias. Tá? Acho que isso é vital para a gente pensar isso. E, André, é muito maravilhoso ouvir, né, você trazer essa contribuição tão generosa, porque um outro público também que acompanha a gente são os graduandos. São pessoas que estão ali ainda galgando, né, essa afirmação na profissão. Então, eu acho que é muito interessante eles poderem ouvir, né, que nem tudo é a tecnologia, né? O fator humano, ele tem um papel aí, uma ação essencial. E eu acho, não sei, né? Você pode me corrigir, tá, se eu estiver errada, que exatamente esse aspecto te levou para desenvolver pesquisas sobre a observação e o registro da infância por meio da linguagem fotográfica. Eu queria saber um pouquinho como que essa abordagem pode contribuir para uma educação mais inclusiva e sensível às individualidades dos alunos, e quais são os benefícios de usar a fotografia como instrumento pedagógico. Isso, e aí a gente precisa fazer uma diferenciação, né? Porque a gente vive num mundo de imagens, a imagem é hegemônica já há muito tempo, nós vivemos num regime de visualidade. Se você posta alguma coisa no Instagram, se você posta alguma coisa antigamente no Facebook, que já ninguém posta mais nada, as pessoas olham a foto, mas não leem o que está escrito embaixo. Olha como é forte isso. Mas não é desta imagem que nós estamos falando, né? Então, quando eu penso, junto com muita gente que já pensa, a imagem fotográfica, a imagem visual, a imagem do vídeo dentro da escola,
a gente tem que fazer uma separação. Não estamos falando dessa imagem, vamos dizer assim, que distrai. Não é uma imagem para dar um like, é uma imagem para você mergulhar, não é uma imagem para você ficar passando, é imagem para parar e discutir. Então tem imagem que vai para o lixo, porque não vai ter essa força. Por que essas imagens do meu avô ficam? Essas ficaram, as outras dele não ficaram. Quando é uma força própria da imagem, que tem significado. Então, a gente tem, e eu já não falo em documentação pedagógica, eu falo em investigação pedagógica. A professora tem que se incorporar desse papel de que eu estou investigando, às vezes coisas que eu nem vou poder gerar uma narrativa e nem vai para o site, mas vai para ela pensar sobre como ela vê a infância, como os olhos dela enxergam a infância. Então, a câmera, a fotografia é um espaço para você reconhecer e para você se reconhecer. Então, na verdade, é um pressuposto que a imagem está fora, mas está dentro, porque você faz as escolhas dos enquadramentos, dos recortes, e isso vai mostrar como você pensa ou não pensa a infância. Então, eu acho que tem muitos aplicativos que não tem no celular. Estar junto com a criança, ouvir a infância, prestar atenção no que eles estão dizendo. Precisa de tempo, precisa de espera. Poder, no meio, vamos dizer assim, da balbúrdia, da bagunça, do maternal 3 com 25 crianças, você fala assim, olha, ali no fundo tem uma história, está acontecendo. Todo dia a Maria Júlia, o Gabriel e o Francisco se reúnem para colecionar pedrinha. Como é que eu organizo o tempo meu, o espaço da sala, para poder um dia falar assim, bom, agora eu vou fotografar. Então tem todo, vamos dizer assim, aplicativos que estão faltando. Paciência, baixa ansiedade, planejamento, organização da escola para liberar essa professora para se concentrar só naqueles 3. Então tem muita coisa, tem muitos mais rituais do que simplesmente apertar um botão e postar uma imagem. Então acho que tem muita coisa. A gente está com bons celulares agora, nos anos 2000, mas se a gente pensar para os próximos 20 anos, como vai ficar mais fácil? Será que eu vou ter uma câmera no meu óculos e eu não vou precisar ficar segurando? Ou se eu vou ter um chip implantado que é só piscar e ele já vai gravar? A imagem vai continuar perdurando, né? É só a gente poder usar esses aplicativos que os celulares e o chip implantado não vão ter. André, que riqueza essa sua fala, né? Olha, nem a hora de finalizar ainda, mas eu já queria te agradecer, né, pela aula. E quando eu vou te ouvindo, né, para mim, você ressoa como dizendo da fotografia numa linguagem formadora, né? Essa fotografia que forma. Eu queria saber como que nós podemos, como educadoras, educadores, experimentar a fotografia como um documento vivo, que gera mudança no nosso olhar pedagógico. E se você pode compartilhar um exemplo prático mesmo dessa transformação. Tá, vamos falar disso, porque todos nós estamos no mundo instagrâmico, facebookiano, é inevitável. Como é que eu consigo perceber que aqui, na área de educação, eu posso me soltar, eu posso experimentar, e a escola tem que entender isso, que nós não estamos... Tudo bem, a gente precisa fazer o jornal da escola, a gente precisa atender as famílias, a gente precisa postar no grupo, mas é isto aqui, perto do que a fotografia pode nos possibilitar. Então, eu acho que a gente pode pensar como eu me posiciono, como eu posso resgatar rituais fotográficos
lá da época do meu avô, lá dos anos 80, da minha época fotográfica, que eu posso incluir. Para quê? Para dar qualidade, poder experimentar, e você vai dar um ganho, porque as famílias vão se emocionar com aquilo que você vai mostrar. Não é só ficar mostrando criança limpinha olhando para a câmera, é muito mais do que isso. Vamos ver um PowerPoint para poder mostrar um pouco isso, Maíra? Vou abrir aqui, que eu acho que pode dar uma pista interessante. Já que a gente está falando de imagem, né? Acho que é Precisa. muito potente, né? A gente visualizar isso nas imagens mesmo. Abriu. Ainda não carregou aqui para a gente. Será que eu não... Espera aí, eu não partilhei. Isso. Agora sim. Tá? Então, veja só. Então, olha o que a gente está dizendo. Pensar a fotografia não como um aparato técnico, mas olha só, arte, observação, espera. A fotografia como arte da observação e da espera. Olha quanto ganho a gente vai poder ter quando a gente ressignificar, dar um outro valor para o celular. Não é um celular de postagem, é um celular como um caderno de rascunhos, de experiência. Então, fundamentalmente, o que a gente leva nos ateliês de fotografia? Professora, você é uma pesquisadora e você tem que viver essas experiências e errar bastante. A fala do Sebastião Salgado é muito simples, mas é completa. Então, você tem ele aqui, né? Preparando a câmera dele, tem uma foto de uma criança indígena brasileira, tá? Para ele fazer essa foto, para ele conseguir esse olhar, que isso não é um selfie de uma criança, isso é a identidade de um sujeito, de uma criança indígena brasileira, com toda a força, com toda a inteireza desse olhar, não nasce simplesmente apertando o botão. E aí ele fala, quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. Então, existe o tempo da observação. Ou seja, tem que segurar a ansiedade de apertar o botão. E a criança é curiosa. Essa foto é de uma grande fotógrafa que não era fotógrafa, ela só foi reconhecida em morte. A Vivian Maier, se alguém tiver curiosidade de buscar, ela foi descoberta depois que ela faleceu. Tinha 100 e tantos mil negativos fotográficos num baú abandonado num brechó que alguém comprou. Ela era uma babá que saía com as crianças nos anos 40, 50, em Chicago, em Nova York. Olha a percepção de infância. Olha como ela consegue perceber como a criança é curiosa. E aí a gente traz essa foto para fazer uma devolutiva. E aí, professora, como é que anda a sua curiosidade? E aí a gente chega nesse ponto, que eu acho que é onde essa conversa que você trouxe, Maíra, me leva. Entre a observação e a colheita, vamos dizer assim, a hora que você vai capturar as imagens, a colheita do que você está vendo, existe muita coisa sendo processada. Então, quando você observa uma cena que vale a pena, que a sua curiosidade esteve atenta, olha quantos conceitos estão sendo operados. Qual é o conceito de infância que você tem? Qual é o conceito de cotidiano? Como é que você entende os processos de aprendizagem das crianças da sua turma? Como é que se elabora o espaço e o tempo na sua sala, ou no quintal, ou no parque, ou no tanque de areia, ou na hora do lanche? Como é que você imagina, como você entende arte e natureza? Por que é mais interessante fotografar nos espaços livres? Né? Como é que a criança é corpo? Como é que o corpo dela se expressa sem necessariamente falar?
Então, tem todo um arcabouço de conceitos que envolve a cultura da criança que vai gerar a sua foto. E se você tem tudo isso, e se você observa você dentro de você, você vai começar a ver coisa que você não via antes. Aqui é um ateliê de fotografia. Eu tenho sentadas atrás uma professora e uma coordenadora e uma sala de aula de uma rede de creches parceiras de Prefeitura de São Paulo. Está tendo uma contação de história. Elas estão acompanhando a contação de história para depois fotografar. E as crianças estão todas ali envolvidas com a história. Aí vai para a foto. Então, essa coisa de ficar, observar, ver a hora que a criança está envolvida e gerando os monstros, os leões da história, ali ela está fazendo essas operações. Conceito de criança, corpo de criança dizendo coisa, brincar de criança. Olha quanta coisa sendo operada. Acabou a história, a criança saiu imitando o leão. E você vai junto. Depois você pensa o que você vai fazer com as fotos. Nessa hora você tira muitas fotos, para depois você voltar e fazer as escolhas. E aí você tem um segundo momento. Depois da colheita, a construção da narração. E aí vem outro conjunto de, vamos dizer assim, rituais importantes. A sua decisão. Como é que eu conto uma história com poucas fotos, porque ninguém nasceu para ouvir a sua história com 30 fotos? A interpretação daquilo que está acontecendo, o que as crianças estão aprendendo, a intertextualidade entre o texto, a fotografia, o desenho que a criança fez, quantas linguagens estão envolvidas numa documentação. A fotografia é uma das. A devolutiva, como é que a gente traz isso para as crianças, para elas verem elas nas fotos. Elas são personagens, mas elas são autoras também do processo, para depois socializar e trazer para as famílias. Então tem um monte de, vamos dizer assim, rituais envolvidos nisso tudo. Então é muito mais do que simplesmente o que a gente pensava que seria simplesmente apertar botão. André, eu estou vendo, né, a sua fala e todos esses conceitos que você trouxe. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, né? Essa diferença entre fotografar uma pessoa e fotografar a situação, que talvez eu possa traduzir na diferença entre fotografar a infância como um todo e fotografar a criança, né? Eu queria saber como que essa distinção pode influenciar as práticas pedagógicas e a forma como nós vemos as inventividades das crianças. E eu também queria saber um pouquinho qual que é o impacto dessa mudança de perspectiva nas narrativas visuais. Então, aí eu acho que é essa frase, fotografar a criança ou fotografar a infância, é o divisor de água da nossa história. Porque se você está fotografando criança, você está atendendo a quem? Você está fotografando porque você tem uma exigência normal, respeitável, das famílias que querem ver as suas filhas e os seus filhos. É impossível você romper com isso. Mas isso é um pedacinho do que a gente pode fazer com fotografia. Porque a gente vive numa sociedade muito individualizada, hiperindividualizada, que eu preciso ver cadê o meu filho na foto. Tá? Perfeito. Mas se a gente começa a entrar no campo da pesquisa pedagógica, da professora investigadora, da investigação pedagógica, aquela criança que eu estou fotografando, como aquela menina que a gente viu, né? Ela representa todas as crianças daquela turma. As crianças não têm essa coisa, cadê eu na foto? Eles entram com muita tranquilidade. Ah, você fez isso, ah, eu estava ali. Ele nem está na foto, olha, eu estou aqui. Não tem essa urgência de se ver na foto.
Então, a gente pode começar a isolar o assunto para dizer aquela criança está contando para todas as famílias como o bebê engatinha, como sai de uma postura não engatinhar para engatinhar, ou quando uma criança na faixa de 2, 3 anos está pesquisando pedrinha, buraco, dinossauros no quintal, e ela representa todo um interesse que é próprio daquela geração. Aqui no Brasil, na Tailândia ou no Nepal, não existe. A infância toda está pesquisando. Como a gente está no Brasil e as crianças trazem temas de dinossauro com muita tranquilidade em qualquer lugar, em qualquer cidade do Brasil. E aí, de repente, vai cavocar no parque e acha uns cacos de telha, isso já aconteceu, tem uma documentação, e a criança acha um caco e fala, professora, eu estou colecionando dinossauros. E ele guarda na mochila e leva um monte de caco de telha para casa. E ele fala, vou ficar rico. Isso é universal. Aí a gente está fotografando a infância. Aí a gente está respeitando a criança como sujeito do processo de aprendizagem. Aí a criança está deixando de ser ilustração da minha atividade de professora, que eu me acho, né, a rainha da cocada, eu quero mostrar o que eu fiz. Não! A gente tem que pensar o que eles têm de história para nos contar. Então, essa é nesse caminho de pensar como é que eu consigo enxergar a relação, não eu isso, mas consigo resgatar eu tu. A criança traz uma inventividade, uma curiosidade absurda. E eles contam histórias que a gente não acredita e que ultrapassam o nosso planejamento. A questão toda aí é como é que eu organizo, como é que eu transformo o meu planejamento a partir das propostas que eles trazem. Ou como eu pego as propostas que eles trazem e transformo em planejamento. Olha a riqueza de você fazer mudanças das práticas pedagógicas ouvindo todo mundo do maternal 3, quando entra numa determinada fase, começa a falar de bicho que tem no chão. Então, lagarta, ou as cigarras que ficam com o exoesqueleto preso na árvore da escola. Todo mês de março vai ter criança e vai ter cigarra. Então, aí entra outras questões importantes, é como a gente valoriza a questão de levar a criança para o espaço da natureza, que eu acho que é uma outra questão boa para a gente discutir. Né? Estava até pensando aqui, né, André, que quando a gente fala, né, dessa disrupção através da imagem, a gente também está pensando numa nova forma de ver os espaços. E existe um movimento muito forte hoje, né, que fala sobre o desemparedamento na educação. A gente já teve até a oportunidade de entrevistar uma pessoa que falou sobre isso aqui no Conversa de Classe. Eu queria saber como que a gente pode usar os espaços ao ar livre para enriquecer o processo educativo e também as narrativas das crianças. E se você tem algumas sugestões práticas sobre isso. Tá, vamos lá. Eu acho que, primeira coisa, quando a gente fala em natureza, para não ficar tão impossível, porque a gente tem escola que não tem nem uma árvore. Então, vamos falar de espaços livres, tá? Pode ser que seja um terral, pode ser um quintal, pode ser uma horta em volta de cimento. Eu há 2, 3 semanas atrás, eu fui para uma escola que o espaço era isso, tudo cimentado, mas tinha uma horta. Para provocar as professoras, em vez de eu fazer um exercício dentro de sala de aula, nós fomos para a horta. Foi uma delícia. Primeiro porque era começo de semestre, agosto. Então, a horta estava prontinha para receber canteiros de moranguinhos nascendo, hortelã, salsinha e bicho,
Porque onde tem horta tem bicho, porque se é uma coisa tão bem cuidada e a gente gosta de comer, por que eles também não vão comer? A gente fez fotos incríveis para ter essa percepção. Primeiro, a luz, completamente diferente, a luz natural lá fora, da luz interna, da luz branca da sala de aula. Já muda, a fotografia fica mais quente, mesmo em dia frio. Tá? Isso é um dado fotográfico. Não tem sol? Não tem problema. É muito bom fotografar sem sol, porque ela não cria marcas e cortes muito drásticos entre o que é luz e o que é sombra. Então, a luz natural é um presente para a gente usar. E essa questão de você pensar, se eu estou falando em espaço livre, eu estou falando de tempo livre. É onde a criança não tem paredes, onde ela não tem limitação de tempo para ela criar uma história completa. Como é que a gente explica para uma criança que ela está brincando super interessada no intervalo e você fala, vamos embora porque a gente só tem 20 minutos. O que é 20 minutos para uma brincadeira de criança? Porque é eterno. Não tem hora. Você pode ir desmontando aos poucos, mas eles estão acompanhando uma manada de tatu-bolinha ali no canto. E outra questão que eu acho interessante, esses espaços livres, eles têm permanência. Porque na segunda-feira eles vão atrás dos tatus bolinhas, e na terça também, na quarta também, na quinta também, porque as histórias infantis pedem permanência. Isso é importante, pensar que são espaços e tempos livres. Para o fotógrafo também. Eu tenho uma crença por trás de tudo que eu faço. O tempo da infância combina com o tempo da fotografia que a gente vinha falando. Espera, observa, sente, entra em relação, eventualmente fotografa. Então a professora está junto nessa hora. Não é fotografar de longe, é fotografar junto. E, André, eu estava pensando na sua resposta, né? E acho que para a gente colocar a cereja aí nesse bolo, né? Finalizar, a documentação fotográfica, ela é uma peça fundamental para a pesquisa e para a autoobservação do educador, como você acabou de trazer aqui para a gente, né? Como que você acha que nós podemos integrar a fotografia ao cotidiano pedagógico, de forma que ela se torne uma ferramenta para reflexão sobre as práticas? E como que a gente pode nos enxergar, né? Eu falo assim, os professores, as professoras, como que eles podem se ver como narradores dessas histórias visuais? Tá. Eu acho que tem coisas que são bem anteriores a colocar o celular. Eu acho que a fotografia, ela é um elemento externo que vem, às vezes, para perturbar, porque muitas escolas, às vezes, fica assim, professora não pode usar o seu celular. Aí, de repente, muda. Não, agora a professora pode. Não, agora nós vamos usar o tablet. Não, nós vamos comprar uma câmera. E depois pode, fica uma coisa meio confusa. É importante a escola, percebendo que a imagem é super vital para estabelecer pontos com as famílias, com a comunidade escolar, pensar isso como uma diretriz. Então, uma coisa, eu já vi isso de montão, fotógrafas que são verdadeiras lobas solitárias na escola. Ela acredita, ela incrivelmente ama fotografia, mas ela está sozinha. Ninguém percebe até o que ela está fazendo. Agora, quando uma escola inteira cria diretrizes, opa, vamos discutir mensalmente o que nós estamos fotografando, vamos criar regras conjuntas, o que pode, o que não pode, como vamos mostrar a criança, como não vamos. Tem coisas absurdas, que não pode mostrar o rosto da criança e bota 2 coraçõezinhos nos olhos da criança. Ou pega e embaça o olho da criança como se ela fosse um prisioneiro ou uma pessoa perseguida pela polícia. Gente, tem outras formas de não exibir o rosto da criança. Então, são diretrizes estéticas, pedagógicas, ajudam. E acho que depois disso, na sala de aula,
Porque as crianças estão acostumadas a fazer selfie, biquinho, posar. Como é que a gente desconstrói isso junto com as crianças com o tempo? Em que medida o celular deixa de ser, vamos dizer assim, um jacaré de uma lagoa que nunca teve jacaré e vai gerar estresse, para um animal que vai ser incorporado àquele meio ambiente, aos poucos. Vamos fazer selfie? Vamos. Agora nós vamos documentar. Já tive professoras que passaram por esse caminho. É um contrato fotográfico. Gente, vamos ver sempre o que nós fizemos? Vamos. Como é que nós vamos ver? No notebook da professora, no celular, eu vou projetar. Quando é que a gente vai fazer? Toda sexta-feira, 1 hora? As crianças, quando veem as fotos, elas trazem tudo que a gente precisa. É aquilo que eu falei antes. A criança é dona da foto também. Ela pede a devolutiva antes de ir para fora. Tem criança que não gosta de se mostrar naquele período. Depois ela fala, agora eu quero aparecer. Tem escolas que a gente sabe que a professora já dá o celular na mão da criança, porque ela é participante do processo, e tem professora que eu já ouvi isso, da criança chegar na segunda-feira e falar, professora, segunda-feira, e falar assim, professor, o que nós vamos documentar essa semana? A criança incorporou a câmera, o celular, o processo, como um processo de criação, de investigação, e não só foto de selfies, né? Fotos de retratos sorrindo para a câmera. Então, as diretrizes, os contratos, a relação, coordenação professora, para poder agenciar o que vai e o que não vai. E aí a gente começa a ter consciência. Essa foto não dá para mostrar para as famílias. Porque está todo mundo com o nariz escorrendo porque teve um inverno absurdo. Mas ela está me contando uma história muito boa. Essa foto eu vou guardar para mim, para eu pesquisar o que eu estou pensando, ou para eu colocar na orientação pedagógica, mas não vai para a família. Então, o que vai para a família? O que vai para o mural da sala? O que vai para a orientação? E o que vai ser só para mim? Porque eu estou investigando o meu caderninho de anotações. Eu uso como caderninho de anotações, eu gravo o que eu falo, o que eu sinto, porque não dá tempo. Porque se você não grava ou não fotografa, hoje a gente está gravando esse vídeo numa segunda-feira, amanhã já sumiu. Amanhã eu já não sei, já não lembro mais o que eu estava pensando sobre aquela criança. Então, acho que é muito essa coisa de poder criar, vamos dizer assim, regras, e cada escola criar a sua regra. André, e fechamento sensacional, né? Com essas dicas que eu acho que a gente pode colher para começar a refletir melhor, né? Como que a gente pode construir essas narrativas visuais. Eu gostaria de te agradecer pela sua generosidade, pela fala maravilhosa que você trouxe aqui no programa. Eu tenho certeza que isso vai ampliar os horizontes de muita gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. E essas histórias todas são 15 anos de professoras me contando essas histórias. Eu sou só um narrador de tudo isso que eu venho vendo em todas as cidades que eu já passei, tá, gente? Muito obrigado.